Tiago, o menor, era filho de Maria e irmão de Jesus? Eu sou o pastor Elias Soares, estamos aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. E desta vez vamos tratar sobre os personagens da Bíblia. Só que eu quero convidar você para orarmos juntos, a fim de que o Senhor possa nos conceder graça e trabalharmos essas questões ligadas à palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez queremos te louvar, glorificar e bendizer por mais esta oportunidade singular de poder estarmos aqui, de podermos falar da tua palavra. Venha nos abençoar, venha nos encher com a tua graça e com o teu Santo Espírito, abençoando cada vida que estará assistindo a este vídeo e que ele sirva para a edificação do teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, nós vamos tratar desta questão sobre a família de Jesus e também ligada ao seu colégio apostólico. Esse vídeo é uma resposta a alguns questionamentos que foram feitos a um vídeo que eu lancei. Então, alguns abençoados irmãos internautas assistindo o nosso vídeo anterior, onde nós estamos falando sobre Maria e tudo mais, e alguns lançaram um questionamento, porque eu disse que Maria foi a única pessoa que não foi para o sepulcro de Jesus. Apesar de todas as mulheres terem ido, aquela que nós esperávamos, que iria ao sepulcro, acabou não indo. Então, alguns abençoados irmãos, e muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo, por vocês terem feito o comentário, mas eu não poderia deixar de fazer esta observação, assim como vocês também livremente fizeram a observação e eu comentei em cima do comentário de vocês, mas eu decidi fazer esse vídeo aqui para que eu pudesse elucidar melhor os comentários que eu apresentei ali naquele vídeo. Pois bem, alguns apresentaram os argumentos dizendo que Maria esteve sim e que no texto, por exemplo, de Lucas 24:10, Marcos 15:40 e também 15:46, 47, fala de uma Maria que é mãe de Tiago e também de José. E como Maria, mãe de Jesus, tinha filhos, outros filhos, e entre eles tinha Tiago e tinha também José, a associação foi rápida. E eles disseram, não, Maria realmente é mãe de Tiago e de José, e ela estava assim. Eu quero, inclusive, fazer a leitura desses textos, que chegaram até a fazer uma associação com desvio apologético de algumas pessoas que são contrárias ao fato de Maria ter tido mais filhos, e existe toda uma questão em alguns vídeos relacionada a isso, e disseram, mas você está dando causa para aqueles que defendem a virgindade perpétua de Maria. Maria estava ali sim, e Tiago e José, portanto, eram filhos de Maria, e como consta no texto que ela estava lá na sepultura, então o senhor está errado. Vamos ler o texto? Lucas capítulo 24, versículo 10, está escrito assim, olha, a ressurreição de Jesus vai falar das mulheres que foram ao sepulcro. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Então aqui nós temos o primeiro relato de que Maria, mãe de Tiago. Se a gente analisar, por exemplo, Marcos capítulo 6, nós veremos que Maria era também mãe de um personagem chamado Tiago. Vamos ver? Olha aqui. Marcos capítulo 6, eu creio que o versículo de número 3. Olha o que está escrito. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Então perceba que Jesus, ele tinha 4 irmãos fora as irmãs, né? Um se chamava Tiago, outro José, outro Judas e outro Simão. E aqui no relato de Lucas, capítulo 24, versículo 10,
Lucas aponta que Maria, mãe de Tiago e de José, estava no sepulcro. Com isso, o meu interlocutor para ele dizer que Maria esteve lá e que dessa forma o meu relato está completamente errado. Aparentemente, sim, né? Mas vamos para outro texto que ele apresentou também. Ele não, eles, né? Porque são vários que apresentaram aqui alguns questionamentos. Por exemplo, no capítulo 15 de Marcos, versículo de número 47, está escrito assim também, 46 e 47. O qual compraram um lençol fino e tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, lá em Lucas 24:10, fala Maria, mãe de Tiago. Aqui, Maria, mãe de José. Visto que Maria, mãe de Jesus, era também mãe de Tiago e de José, eles dizem é a mesma Maria, Maria, mãe de Tiago e Maria, mãe de José. E eu concordo que aqui se trata da mesma Maria, mas não quero dizer com isso que seja a Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo. Aí é uma outra questão. Muito bem, então aqui também, Lucas capítulo 24, versículo de número 10, diz que a Maria, mãe de Tiago, estava no sepulcro. Marcos capítulo 15, versículo 47, diz que Maria, mãe de José, também estava no sepulcro. Visto que Maria era mãe de José, a Maria, mãe de Jesus, era mãe de José, mãe de Tiago, mãe de Judas, então eles associam e dizem, tá vendo? Maria está claro aqui que ela estava no sepulcro. Mas será que essa Maria, mãe de José, e que Lucas 24:10 chama de Maria, mãe de Tiago, é a Maria, mãe de Jesus, que também tinha dois filhos com o nome de José e também de Tiago? Será que se trata da mesma pessoa? Maria, mãe de Jesus, que tinha um filho chamado Tiago e outro José, é esta Maria que está sendo apresentada aqui em Marcos capítulo 15, 47 e Lucas 24, 10? Nós vamos tirar as dúvidas, porque em Marcos 15, versículo 40, tem um detalhinho muito interessante e que o meu interlocutor também apresentou. Olha só, 15, versículo 40, está escrito assim, isso aqui já relacionado à crucificação. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, só que aqui dá um detalhe, o menor e de José. Essa Maria aqui, que é apresentada em Marcos 15, 47, ela é Maria, mãe de José, aqui em Marcos 15, 47, e também é a mesma Maria, mãe de Tiago, em Lucas 24, 10. E aqui em Marcos 15, 40, diz que ela é mãe de Tiago e é mãe de José e também é mãe de Tiago. Só que ele acrescenta algo ligado a Tiago. Diz que esse Tiago era o menor e ela também é mãe de José. Não é curioso? Agora, quando descobrimos que esse Tiago, que é apresentado em Lucas 24, 10 e aqui em Marcos 15, 40, é Tiago menor, isso acende uma lampadinha. Por quê? Temos aqui um pequeno probleminha. Tiago, o menor, não era filho de José e de Maria, que eram os pais de Jesus. Tiago, o menor, é filho de Alfeu. Quer ver o texto? Está em Marcos capítulo 3, versículo de número 18. Vamos para o versículo de número 15. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e que mais? E João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e tem mais. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé e Tiago, filho de Alfeu. E Tiago, filho de Alfeu. Esse Tiago menor
era filho de Alfeu, o Tiago menor. E, curiosamente, esse Tiago menor, como nós podemos ver, a segunda questão, é que ele era apóstolo do Senhor Jesus. Esse Tiago menor, o filho de Alfeu, que também é relatado aqui no capítulo 10 de Mateus, no versículo de número 3. E aqui nós temos um relato extremamente interessante. Por quê? Porque Tiago foi chamado para ser apóstolo de Jesus. E quando Tiago, o menor, se tornou apóstolo de Jesus, o irmão de Jesus, chamado Tiago, nem sequer era crente. Ele não acreditava em Jesus. E quem é que diz isso? No capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu João, nós encontramos um relato de que Tiago nem sequer acreditava em Jesus. Como é que ele podia ser apóstolo de Jesus se não acreditava em Jesus? Ele, inclusive, falou: você quer mostrar que você é o que você é? Vai para Jerusalém, para os grandes centros. Quem quer se aparecer vai para esses lugares. Olha que acusação. Isso está em João, capítulo de número 7, versículos 1 a seguir. Aqui na epígrafe está escrito a incredulidade dos irmãos de Jesus. E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Então perceba que ele já está há um tempo já de jornada. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Esta é uma prova contundente e uma prova irretocável, uma prova irrefragável de que eles não eram discípulos de Jesus. Porque olha o que ele diz, olha, disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. E olha o que João nos informa no versículo 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Portanto, Tiago, irmão do Senhor, não cria nele. Não era discípulo dele, muito menos apóstolo. Então já fica descartada a possibilidade de Tiago menor ser irmão de Jesus e filho de Maria, visto que Tiago, irmão do Senhor, não cria nele e não era seu seguidor e, consequentemente, não era seu apóstolo. Nós sabemos que ele se tornou seguidor de Jesus, mas depois da ressurreição, porque nós vamos encontrar agora Tiago, irmão do Senhor, sabe onde? Lá em Atos, capítulo 1, versículo de número 13, que daqui a pouco nós iremos ler. E ele se tornou não somente discípulo, mas depois apóstolo, e depois ele liderou a grande assembleia para discutir temas sobre o judaísmo, porque alguns judeus queriam introduzir na igreja a prática da circuncisão. E aí houve aquele grande debate. Pedro e também Tiago, ou melhor, Paulo, Tiago e Pedro, se eu não me engano, entraram nesta discussão para definir o que é que os gentios deveriam ou não fazer. Bom, primeiro, então Tiago menor era filho de Alfeu, não filho de José. Segundo ponto é que Tiago menor era apóstolo do Senhor Jesus. Olha só, era apóstolo. E os irmãos de Jesus nem sequer acreditavam nele, tá? Não eram nem cristãos. Terceiro ponto, a Bíblia não diz que ele era irmão do Senhor Jesus. A Bíblia não afirma isso. E ainda em Atos 1,13, que é justamente o texto que eu estava fazendo alusão, nós temos aqui, olha, o seguinte relato. Em Atos 1,13, aparece agora Tiago menor. Veja só que curioso. Aparece Tiago menor e aparece Tiago, irmão do Senhor. Capítulo 1, versículo 13. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam quem? Pedro e Tiago,
João e André. Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão do João, que era os filhos de Boanerges. E ainda tinha André, que era irmão de Pedro. Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus. Tiago, filho de Alfeu. Olha aqui, Tiago, irmão de João, e Tiago, filho de Alfeu. E quem mais? Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Que tinha um Tiago aqui, que nem é irmão do Senhor, que nem é o filho de. Que nem é o irmão de João, e que nem é, e também não é Tiago menor. É um Tiago que é pai de Judas. Então veja que tem um outro Tiago. Tiago, que é o pai de Judas. Tiago, que é irmão de João, o evangelista, tá? E tem um Tiago também, que é irmão do Senhor Jesus, e tem Tiago menor. Então, nós temos aqui 4 personagens com o nome de Tiago. Agora, olha que curioso. Quando ele apresenta aqui, olha, o Tiago, pai de Judas, e esse Tiago aqui não era apóstolo. Ele era apenas o pai de Judas, que era um Judas apóstolo de Jesus. E apresenta também Tiago, o menor, que era filho de Alfeu, e vai apresentar Tiago, que era irmão de João, ok? Que fazia parte do colégio apostólico. Os 2 Tiagos. Só que logo depois, no versículo 14, olha o que está escrito. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Pronto. Com os seus irmãos eram 4 irmãos, conforme podemos ver em Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 3. Quem eram os irmãos de Jesus? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, que não é o menor, esse é irmão de Jesus. Segundo, José. Terceiro, Judas. Quarto, e Simão. Jesus tinha 4 irmãos. E aqui no versículo 14, os irmãos de Jesus estavam reunidos com os apóstolos, e o grupo apostólico tinha 2 Tiagos, que fazia parte do grupo apostólico dos apóstolos do Cordeiro. E aparece esse outro Tiago, que é pai de Judas, que não era apóstolo. Apenas dizendo quem é esse Tiago para destacá-lo dos demais. Aparece aqui um Judas, que era filho de Tiago, e Tiago é apresentado como seu pai para destacá-lo de Judas Iscariotes. Que você tem Judas Iscariotes e tem Judas, que é filho de Tiago. E esse Tiago não era apóstolo. Ok? Agora, quem eram os apóstolos? Tiago, irmão de João, e Tiago, o menor. E Tiago, irmão do Senhor, até então não era apóstolo. Tá? Ele não era apóstolo. Ele passa a fazer parte aqui do grupo de discípulos que estava na oração. E ele é um dos que foi batizado com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, que ele está aqui também aguardando em oração durante 10 dias. Agora, esse Tiago, que se tornou irmão do Senhor Jesus, ele se tornou líder da igreja também, porque Tiago, o maior, irmão de João, ele morre nas mãos de Herodes, no capítulo 12 de Atos. No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, ele morre. E já no capítulo 15, quando acontece aquela assembleia, está Tiago, irmão do Senhor, que é o autor da epístola geral, epístola de Tiago. Então, Tiago, aqui no capítulo 1, versículo 14, é discípulo, mas lá em João capítulo 7, ele é incrédulo, não crê, não é seguidor de Jesus. Então, vamos pela ordem. Lá em João 7, do 1 até o 5, ele é irmão do Senhor, mas ele não segue a Jesus, ele não acredita em Jesus. Depois da ressurreição de Jesus, capítulo 1, versículo 14, esse Tiago se torna crente e seguidor do Senhor Jesus, do ressurreto. Quando chega no capítulo de número 15, ele aparece agora como líder. E esse Tiago é irmão do Senhor, que inclusive é citado por Paulo em 1 Coríntios. Posteriormente, ele escreve uma epístola, que é a epístola de Tiago. Quem é esse Tiago? O irmão do Senhor. Em João, incrédulo. Em Atos 1, 10 e 14, ele é discípulo. No capítulo 15,
é líder da igreja e depois ele tem uma carta. Esse é um Tiago. E o menor? Apóstolo do Cordeiro. Ele é apóstolo do Cordeiro, fazia parte daquele grupo fechado de 12, que quando Judas morre, é substituído por Matias. Depois não há mais substituição. E Tiago é um apóstolo, mas não fazia parte do colégio apostólico dos 12. Portanto, esse Tiago, o menor, não é irmão do Senhor Jesus e nem tampouco é filho de Maria. Nós vimos aqui, olha, vários Tiagos. Agora, para que Tiago, o menor, seja irmão do Senhor Jesus e filho de Maria, aqui tem um problema sério. E tem algumas implicações. Por quê? Porque Maria precisaria ter sido mulher de Alfeu. Maria precisaria ter sido mulher de Alfeu, porque a Bíblia diz que Tiago, o menor, era filho de Alfeu, conforme nós já lemos aqui. Deixa eu ver aonde. Em Marcos, capítulo de número 3, versículo de número, deixa eu ver aqui, Tiago, filho de Alfeu, versículo 18. André e Filipe e Bartolomeu e Mateus e Tomé e Tiago, filho de Alfeu. Então, para esse Tiago aqui, que era o Tiago menor, ser irmão do Senhor Jesus, Maria, no mínimo, precisava ter tido relacionamento com esse Tiago, ou melhor, com Alfeu, e o que não é real. Agora eu vou para uma conjectura apresentada por alguns. Alguns chegam a afirmar que esse Alfeu era um outro nome de Clopas ou Cleopas. Sabe quem é Clopas ou Cleopas? Ele era marido de Maria. Epa, mais uma Maria? Sim. Você tem Maria Madalena, uma. Tem Maria, irmã de Lázaro, duas. Você tem Maria, mãe de Jesus, três. Você tem Maria, mãe de João Marcos, quatro. Você tem Maria de Roma, cinco. E você tem Maria, que é irmã de Maria, que é mulher de José, os pais de Jesus. Logo, essa Maria, que é mulher de Clopas, ela é tia de Jesus. E esse Clopas ou Cleopas, de acordo com alguns, o que ele era? Ele tinha um outro nome, que era Alfeu. Porque naquela época, essa questão da polionímia era muito comum, uma pessoa agregar vários nomes, assim como a homonímia, que é uma pessoa ter vários, ou melhor, várias pessoas terem o mesmo nome, também era comum. Você percebeu que estão vários Tiagos? E aqui também, a Maria, esposa de José, tinha um filho chamado Tiago e um filho José. Essa Maria, que é mulher de Alfeu ou de Clopas, de acordo com alguns, também tinha dois filhos, um se chamava Tiago, outro se chamava José. Portanto, está desfeita aqui a aparente contradição. E se quisermos insistir nisso, vamos ter que arrumar um segundo marido para Maria. Então, fechando. Tiago menor era filho de Alfeu, e de acordo com alguns, esse Alfeu é o mesmo Clopas, ou Cleopas, que era marido de Maria, que era irmã de Maria, mãe de Jesus, e que, portanto, Jesus tinha uma tia. Logo, esse Tiago menor, se isso for verdade, essa conjectura que estão apresentando de Clopas e Alfeu serem a mesma pessoa, o Tiago menor era primo de Jesus. Olha que interessante. Era primo de Jesus. Mais um argumento. Tiago menor era apóstolo. E quando ele foi convocado para ser apóstolo, os irmãos de Jesus eram incrédulos, nem sequer criam nele e não eram seguidor dele. Logo, o irmão de Jesus não pode ser o Tiago menor. E ainda no capítulo 1, versículo de número 13, nós vamos ver que Tiago menor, que era apóstolo do Senhor, estava lá no grupo e logo mais abaixo no capítulo 1, versículo 14 de Atos, nós vemos que os irmãos de Jesus estavam juntos com os apóstolos. E entre os apóstolos estava o Tiago menor. E entre os irmãos de Jesus tinha um personagem chamado Tiago, que não era Tiago menor. Entenderam? Gente, a coisa é profunda. Portanto, fica desfeita esta aparente contradição e a conclusão é: quem era Tiago menor? Primeiro,
não era irmão de Jesus e nem tampouco filho de Maria, mas apenas outro personagem com o mesmo nome. E isso faz parte daquele estudo que nós apresentamos, que é a onomatologia, que é a ciência dos nomes. E dentro da onomatologia, você tem um estudo chamado homonímia, que são os homônimos, vários personagens com o mesmo nome. Portanto, está aqui esta contribuição. Espero que eu tenha sido claro, né? Apesar que é complexo o negócio, né? E é uma resposta ao meu interlocutor, ou melhor, aos meus interlocutores e internautas, e que eu quero aplaudi-los e parabenizá-los por assistir o nosso vídeo, por dedicar parte do seu tempo assistindo o vídeo e também deixando seu comentário. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus, e eu quero orar com você, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Pai Santo, mais uma vez, queremos te glorificar, te louvar e bendizer pela tua graça, fidelidade, amor e misericórdia. Continua a abençoar o teu povo, derramando a tua graça e o teu poder. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém.